para expressar algo que é tão necessário, né? E eu imagino que, infelizmente, o mercado musical não seja tão aberto e não aceite tão bem esse tipo de conteúdo, esse tipo de Não, música. com certeza. Então, eu imagino que deve ser muito difícil. Não é realmente... Para a gente encontrar espaço, é difícil. Por duas razões. No meu caso, em específico, o tipo de música que eu faço, ele não é uma música popular. Tá. Né? Então, principalmente na atualidade, ainda a gente fala na minha época, né? Mas, assim, quando eu era adolescente, era mais o rock que estava no auge, mas agora não. Então, o tipo de música e também o que se fala, de Tá. fato. Né? Os assuntos abordados, eles não são assuntos que existe um interesse grandioso. Não, ele fica mais realmente em determinado nicho. Sim. Né? E eu vi também que você falou da questão sonora, você faz uma mistura de sons, não é? Eu ouvi dizer que tem um pouco de rock ali, alguns sons um pouco mais suaves, uma orquestra ali no meio. Como que esse é o seu processo criativo? Então, como eu tenho uma formação erudita, Tá. então eu misturo bastante, né, o que eu conheci de música erudita com o rock, que é a minha praia de gosto, assim, né? Eu sempre ouvi muito metal. E existem algumas bandas determinadas que eu gosto bastante, né? Tipo Nightwish, que mistura o canto lírico com o rock. E outras tantas que tem por aí, né? Queen, apesar de ser mais antiga, né? E rock sinfônico, que tem já essa mistura. Mas eu não intitulo o meu de rock sinfônico porque ele não é tão pesado, ele é um pouco mais suave. Tá. Né? Então, de fato, eu misturo o rock, mas eu gosto muito de trabalhar com vozes, então, geralmente, é difícil uma música que eu não ponha umas 4, 5 vozes, que eu gosto bastante. Flauta, piano, né? Alguns sintetizadores ali com orquestra, então tem uma mistura. Mas eu acabei chamando, por exemplo, de rock new age, porque tem uma mistura de música new age que eu também gosto. Né? Eu gosto de muitas coisas diferentes, então virou uma mistura. Mas é uma mistura que funciona, e é o que importa no final. E é isso, é a metamorfose também, né? Uma coisa que você tem que fazer sempre igual também, a gente cansa. E a gente vê muita música hoje, nesses mais populares, que você fala, gente, já ouviu essa música antes, mas não, é porque todas são muito parecidas. Verdade. Então, essa sonoridade única é bem legal e acaba sendo uma resistência quando a gente fala... Tudo acaba sendo uma resistência quando você traz assuntos que não são tão divulgados ou assuntos que não vão ser tão palatáveis quando a gente pensa no o que as pessoas querem ouvir, né? É claro, eu não vou julgar as pessoas que vão ouvir uma música que é popular, porque eu também ouço, eu gosto de música pop, mas até porque é parte do entretenimento ali, né? Você tá ouvindo a música, mas é legal você ter esses momentos que a música vai trazer reflexão pra você, né? É o processo de que a música, ela pode ser mais do que só um entretenimento, né? E eu acho isso muito interessante quando a gente traz isso, né? Escancara um pouco essa questão dos processos criativos. Aí eu queria conversar um pouco das suas músicas, porque eu sei que você já tem alguns álbuns lançados. Você podia contar qual foi o primeiro álbum que você lançou e como foi? Eu imagino que deve ter sido um sentimento muito bom de finalmente colocar seu primeiro álbum aí pro mundo ver. Como que foi, então? Olha, eu tive 2 momentos, vamos dizer assim, né? Porque como eu organizei, vamos dizer assim, 2 bandas que eram mais ou menos a mesma, mas totalmente diferentes. Então, assim, o primeiro álbum que a gente lançou como Kiss of the Light, que era mais metal, ali sim era mais um rock sinfônico, foi muito bom, porque você ter todo um trabalho, né? Você leva um período grande, meses dentro de um estúdio, para você gravar. No caso ali eram, acho que 11 músicas. Então, aquele primeiro momento foi incrível, né? Quando a gente montou a capa do CD, montou o CD. Então, foi maravilhoso montar o primeiro álbum. Mas, quando eu gravei 7 anos depois, acho que foi isso. 7 anos depois, o primeiro CD do Chaves da Luz, eu diria assim que foi mais saboroso. Tá. Porque o que acontece? Você ganha uma experiência da primeira vez que você grava um CD. Da primeira vez que você entra no estúdio, que você erra, que você esquece do metrônomo, que você não estuda direito, que você...
Aí o segundo você fala, bom, eu errei aqui, 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 aqui. Então eu vou corrigir esse. Então fica muito mais interessante, né? A segunda vez que você entra no estúdio. Aham. Né? Então, quando a gente gravou o primeiro CD do Chaves da Luz, foi completamente diferente, né? E melhor ainda foi quando a gente gravou o segundo CD do Chaves da Luz. Porque no segundo, no primeiro CD nós fomos num estúdio, no segundo nós fomos no do André Buzik, que é o pessoal do Dr. Sim, que é uma banda famosa aqui do Brasil, né? Que é o Andrea e o Ivan. Então, foi outra coisa, assim, né? Então, o segundo e o terceiro CDs, e depois todas as outras músicas que eu fiz, nós gravamos com eles, né? Então, foi outro mundo, assim, foi muito legal, né? E tê-los ali, não só como produtores, mas como músicos, foi sensacional, né? Que o André tocou o baixo e o Ivan a bateria. Então, o segundo CD, que foi o Coração do Universo, e o terceiro, que foi Elementos, foram, assim, sensações maravilhosas, porque a gente já tinha uma outra visão, uma outra estrutura, um outro estudo. Então, foi muito bom.